Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Paz, irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Uma alegria, uma honra para nós podemos estar fazendo esse vídeo para abençoar a vida de vocês. Eu queria pedir à nossa irmã Clécia para ler um versículo, se encontra em 2 Coríntios 4:17. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Ainda que o homem exterior se corrompa, fazendo menção da nossa vida, da nossa carne, que dia após dia vai se deteriorando com o tempo. Claro, fala também do pecado, mas ainda que ele se corrompa dia após dia, o homem interior se renova dia após dia. O que é o homem interior? É o nosso espírito. Então, ao contrário da carne, que dia após dia vai se deteriorando, o nosso espírito é convidado a se renovar dia após dia. O que só acontece se nós nos sujeitarmos a isso. Não é porque você aceitou Jesus e agora dia após dia você está sendo renovado, não. Se você não buscar esse alimento diário, que a Bíblia nos ensina, né? O pão diário, essa renovação não vai acontecer na sua vida, não vai acontecer na nossa vida. Deus quer que o nosso homem interior se renove e aprenda mais e mais de Deus e cresça espiritualmente, mas tem que haver uma decisão nossa. A Bíblia, a base da Bíblia é reciprocidade. Não é um Deus sozinho fazendo tudo por nós. Nós temos que entender a nossa parte nesse processo todo. E não só entender, praticar. Então, diariamente, a gente tem que orar como, Senhor? Orar é assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã? Porque só dá hoje. Então amanhã você tem que orar de novo. Porque não é o pão nosso de cada dia nos dê sempre. O pão nosso de cada dia nos dê essa semana. Não existe alimento semanal. Existe alimento diário. Sabe? O maná que descia sobre o povo de Israel no deserto era diário. Diário. E tem aí, você vê como é que retrata a nós, o ser humano. Tinha que acordar cedo para pegar o maná, porque quando o sol aparecia, o maná se derretia. Aí o povo, comodista, né? Como somos todos nós até hoje. Não, vou guardar um pouquinho para amanhã. Aí o que aconteceu? Estragava. Isso tudo tem um ensino, irmãos. Quer nos ensinar que não adianta você, sabe, porque o culto de domingo foi uma bênção, pronto, não preciso mais de nada. Domingo que vem tem mais que nada, irmãos. Claro, mastiga aquele alimento, fique com aquilo no seu coração, segunda, terça, quarta, mas busque a presença de Deus, você e o Pai, no teu quarto, como nos ensina a Escritura. Não dá para ficar no quarto, em qualquer lugar, mas o que não pode é a gente ficar dando desculpas para Deus. A gente não pode achar que o corpo a gente quer alimentar, a gente precisa alimentar todos os dias, 3, 4 vezes por dia. Aí o espírito, que é eterno, né? O corpo que é efêmero, a gente tem essa preocupação. Pode ser o dia corrido que for, pelo menos 2, 3 vezes você vai comer. Aí o espírito, que é eterno, a gente quer dar um sanduíche domingo à noite. Quando
quando não muito, sabe, mas uma outra vez na semana consegue ir à igreja. Irmãos, ir à igreja é maravilhoso, mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer um relacionamento com cada um de nós pessoal. É ali que vai gerar o crescimento de cada um de nós. O próprio Jesus precisava, irmãos, ele mais do que nos deixar exemplo, porque Cristo é um exemplo para nós o tempo todo, em tudo, mas ele mesmo, se tinha um homem ocupado era Jesus, a gente dando desculpa das nossas ocupações. Ele era o tempo todo as pessoas em cima dele, querendo cura, querendo milagres, querendo tudo, querendo aprender, sedentos à humanidade. Não tinha tempo para nada, então para conseguir ter tempo com o Pai, ele acordava antes que todos estavam dormindo, ia para o monte, ia ficar sozinho para conseguir estar com o Pai. Para nos ensinar que nada, muito mais para nos ensinar. Ele precisava estar com o Pai. Ele era Deus? Não, ele se destituiu de toda divindade. Ele precisava gastar tempo com o Pai. Ou melhor, ele precisava ganhar tempo com o Pai. Porque quando a gente está com Deus, a gente não gasta tempo. A gente ganha tempo. Ele venceu porque o tempo todo ele estava revestido do Espírito Santo e o tempo todo em comunhão com o Pai. Se Cristo precisou o tempo todo ir ao Pai para conhecer sua vontade, para, ter autoridade, para ter poder, aí eu vou achar que não preciso disso. Sabe o que vai acontecer? Vai passar a vida toda e quando a gente chegar lá perto de morrer, a gente vai olhar, caramba, quais foram as marcas que eu deixei? Poucas, chegar com as mãos vazias diante de Deus ou com um ou outro, obras de palha. Deus está nos chamando para sermos relevantes na nossa geração e nós não podemos negligenciar quanto a isso. E esse ensino de devocional, de todo dia ganhar tempo com Ele, é imprescindível. Porque para crescer espiritualmente precisamos nos alimentar todos os dias. O homem interior, para que ele se renove. Um outro exemplo maravilhoso que nos ensina, muito conhecido, é o exemplo de Marta e Maria, quando Jesus vai visitá-lo. Vou pedir meu amigo Fernando, meu querido, que lê esse texto para nós. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importes de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que interessante, irmãos. Assim que Jesus entra na casa delas, a palavra diz no 39 que Maria já se jogou aos pés de Cristo, ela nem pensou duas vezes. Ela não começou a fazer algumas coisas e viu que Cristo estava falando umas paradas maneiras e vou parar ali. Não, ela já se jogou aos pés de Cristo, já se prostrou, já parou tudo. E o que Marta fez? Ficou para lá e para cá, fazendo coisas corretas, lícitas, Ela está com óleo, ela está com gente dentro de casa, ela está com o mestre dentro de casa, ela quer agradar o mestre, ela está lá fazendo as coisas de casa, ajeitando, fazendo um lanche para a galera. Não estava Jesus sozinho, provavelmente seus discípulos estavam com ele. E aí o interessante é que, diante das nossas correrias lícitas que devemos fazer, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, Marta, como nós, chega para Cristo e ainda pede, Cristo, pede para minha irmã vir me ajudar aí. Ainda quer, entendeu? Que Cristo nos ajude no nosso erro. Cristo, dando desculpas para que, eu tô aqui na correria, é o pão de cada dia que eu tenho que levar para casa, é isso e aquilo, a gente fica dando desculpas para Deus. E aí Cristo nos ensina isso. Marta, Marta, estás ocupada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias. Isso nos ensina o quê? Durante o nosso dia, se você acha que você não tem tempo, você tem tempo sim, porque de tudo que você faz, poucas coisas são necessárias, poucas coisas dá para enxugar.
E muito mais, se de todas essas que você já enxugou, se você tiver que tirar uma só para fazer, se tiver só para fazer uma, Cristo vai nos ensinar. Essa boa parte é estar aos pés de Cristo. E aí ele fala o quê? Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Se você não conseguir fazer o devocional, sabe, a leitura da palavra, uma oração, ganhar tempo, que não seja algo rápido, que no mínimo, sabe, você faça uma oração a Deus, sabe, acorda. Eu aprendi isso muito com o teu pai, com o Silas, meu sogro. Ele fala uma coisa linda. Ele diz que todo dia de manhã, e ele é um que não faz devocional da manhã, né? Ele tem um tempo mais à tarde, tá? Ele já sai correria, mas antes de sair de casa, ele, sabe, ora a Deus. Ele não sai de casa sem fazer oração, é aquela oração linda que ele diz que sempre faz. A oração dele é: Senhor, que esse dia seja para a tua glória, que nesse dia eu seja relevante para ti, Senhor. Senhor, que pessoas sedentas atravesse o meu caminho, mande pessoas necessitadas para mim, para que eu realmente seja bênção na vida das pessoas. Eu não quero que o dia todo seja só para os meus interesses, que o seu interesse me alcance nesse dia. Olha que oração linda, irmãos, como o Senhor não vai responder uma oração dessa? Senhor, eu quero ser bênção para alguém hoje, eu não quero voltar para casa sem uma história para contar. Se você fizer no mínimo essa oração, você vai ver como a sua vida vai encher de testemunhos, vai ter que ter 7 cultos durante a semana só para você contar dos feitos do Senhor na sua vida, de quanto você abençoou vidas, de quanto Deus usou a tua vida. Imagina você fazendo uma oração dessa ou tendo teu devocional de manhã, sabe? Aí você sai ali na rua, você já sai sorrindo, sabe? Um dia diferente. O dia é diferente, né, amor? Conta você um pouquinho da sua história. Exatamente. Você começou a falar aí do meu pai e foi com ele que eu aprendi a fazer devocional, né? Na verdade, ele fez isso a vida inteira. Não tem um dia que ele não faça. Ele não usa o nome devocional, né? Mas ele tem aquele horário dele onde ele tira para estar com o Senhor, para ler a palavra, para fazer o devocional dele. E ele sempre ensinou muito isso pra gente, inclusive ele sempre ficava muito marcado na minha cabeça: ó, se você não fizer isso, você vai morrer, isso é alimento, entendeu? Então ele falava: é todo dia, assim como você come todos os dias, você precisa estar com o Senhor todos os dias, ler a palavra todos os dias. Qual que é a maior dificuldade? Eu falo por mim, né? É fazer disso uma coisa contínua, né? Dar continuidade, realmente fazer todos os dias. O que acontece? Qualquer novidade, por exemplo, eu vou dar. Eu tinha o costume de fazer, beleza, casei, a minha rotina mudou completamente. Aí eu fiquei um tempão sem fazer. Sim. Até eu novamente voltar a fazer. Aí daqui a pouco, Alice nasce. Aí quebrou minha rotina de novo. Fiquei um tempão sem fazer de novo. E aí essas coisas vão acontecendo, aí agora, há pouco tempo, né, eu tinha conseguido entrar num devocional direitinho. Eu tenho uma facilidade, aqui tá falando da importância da gente fazer o devocional de manhã. Eu tenho essa facilidade de fazer de manhã. De manhã, pra mim, é o meu melhor horário. Não tenho problema de acordar 4 horas da manhã, meu problema é zero em acordar 4 horas da manhã. Eu acordo, tomo meu banho, tô feliz, consigo me concentrar, consigo fazer o estudo, consigo estar ali. Eu amo esse tempo de manhã, né? Antes de eu começar as coisas, porque o meu dia já começa completamente diferente. É diferente. Ele é completamente diferente. Um dia em que eu não faço nada, o dia que eu acordo com o despertador e tá na hora de trabalhar e saio, é um. O dia que eu acordo antes e eu oro ao Senhor e eu tenho meu momento com o Senhor, ele é completamente diferente. Completamente diferente. Não tem comparação, né? E é aquela coisa, a gente já sai de casa voltado para aquilo que o Senhor vai me usar hoje, o Senhor tem planos para mim nesse dia, entendeu? E ou seja, sua mente já está no Senhor, né? Quando você faz isso na parte da manhã. Eu assisti nós escutamos muito Douglas Gonçalves, que é o Jesus Cop, né? Eu não sei se todos conhecem. E ali ele fez um vídeo falando sobre os inimigos do devocional, que é o que impede a gente de conseguir fazer esse devocional, né? De conseguir ter essa continuidade, essa prática, de todos os dias a gente realmente conseguir fazer o devocional.
E aí ele falou 7 inimigos, não vou falar aqui dos 7. Eu vou pegar aquilo que realmente tocou e fez diferença na minha vida. E é o que fez diferença na minha vida, sendo que eu já fazia um devocional. E mesmo assim foi um divisor de águas. Né? A primeira coisa que ele fez foi... Ele pediu pra gente fazer uma agenda e aí escrever, hora a hora do nosso dia, o que a gente faz durante aquele dia. Essa primeira parte eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu trabalho com planejamento, né? Então, tipo, eu falo com o Thiago, todos os dias eu sei exatamente o que eu vou fazer. Claro que imprevistos acontecem, mas eu já saio de casa sabendo, ó, de tal hora eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, vou almoçar no horário tal, daqui a pouco eu tô chegando assim. Então, eu já sei tudo que eu tenho que fazer o meu dia. Então, eu não tive essa necessidade de ter que escrever, mas para quem não tem o costume de ter esse planejamento diário, é importante sim que você escreva ali o que você faz. E aí, em outra folha, ele pede para você escrever o que são as 5 prioridades da sua vida. Não o que você tem como prioridade na sua vida, mas o que você acredita que deveriam ser as 5 prioridades da sua vida. E aí, a primeira, é claro, todos temos que concordar, Deus. Em primeiro lugar. E depois a gente vem colocando as demais. E falar que isso foi algo assim, que foi muito além do devocional. Por quê? O que eu pensava de devocional? O meu pensamento, é meu momento com Deus, é meu momento de crescer na palavra, de saber mais dele, tudo. Gente, tipo assim, é muito mais do que isso. Sabe, quando eu coloquei lá minhas 5 prioridades e eu comparei com o meu dia a dia, com a minha agenda do dia, nada do que eu estava fazendo no meu dia a dia estava dentro das minhas 5 prioridades. Só o finalzinho do meu dia, que eu começava a dar um pouco de atenção pro meu marido, que eu começava a dar um pouco de atenção pra minha filha, que eu tinha um tempo para conversar com meus familiares, minha saúde aqui, ó, que era para quitar como minha agenda. Nem sei o que é isso. Deus é só de vez em quando. Quando dá tempo. Quando dá tempo, não pode ser assim. Quando dá tempo. Então, isso aqui, pra mim, foi um divisor de águas. Por quê? Porque o devocional, ele traz muito além disso. Ele traz as nossas responsabilidades, ele traz o nosso papel, o que nós somos, como nós temos que fazer, qual que é o meu papel como cristã, como mulher, como esposa, como mãe, né? Então, ele trouxe a mim todas essas responsabilidades, todas essas coisas de tipo assim, não, aqui eu tô fazendo tudo errado. E esse devocional é um papo com o Senhor, né? É um tempo onde a gente tá ali, ele tá falando com a gente fala com ele, não é simplesmente ler a palavra, é ele nos passar os ensinamentos e a gente tentar colocar em prática. É uma conversa e é isso daqui, ó. É saber realmente como eu tenho que aplicar tudo isso no meu dia a dia, como eu aplico essa palavra no meu dia a dia. Então foi um divisor de águas. E um outro exercício que ele fez, e foi também pra mim, foi triste, que é um pouco do que o Thiago falou lá no início. Ele começou falando de nós cristãos, eu vou dar um exemplo meu, né? Nós cristãos que nascemos no Evangelho, né? Nascemos conhecendo já das boas novas e perdemos tanto tempo no leitinho, tanto tempo nas águas bem rasas, né? Que a gente perde sem se aprofundar. Ele fez um calendário de semanas de vida, né? E tem, cada quadradinho é uma semana e o total dá 90 anos, né? Então, você tem que pintar lá quantos anos você tem, quantos quadradinhos já se passaram. E quando eu peguei, já se passou 1/3 da minha vida. Se você viver até os 90. Se você viver até os 90. Mas no meu caso, digamos que eu vou viver até os 90, em nome de Jesus, passou 1/3 da minha vida. E aí volta o que ele falou. Eu sou 1/3. E aí? O que eu trago? Suas mãos? O que eu trago? Aqui, Deus, número 1, qual que é a prioridade? Deus. E o que eu tô fazendo com a minha prioridade? Realmente ela tá sendo a minha prioridade? Não pode existir essa questão de, meu trabalho ocupa,
tipo, pede muito de mim, eu preciso ir muito bem, tipo, eu tô num trabalho novo, então eu preciso estar lá, eu preciso ser referência, eles precisam ver que eu tô disposta a fazer as coisas, Deus em primeiro lugar. É verdade. Ele nos ensina que todo o restante são as demais coisas. Demais coisas. Deus e demais coisas. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Isso me fez lembrar uma coisa que eu aprendi, vendo um pastor, ele falava o seguinte: qual é a coisa principal? Não é Jesus? Todos nós cristãos sabemos disso. A coisa principal é Jesus. Agora o que a gente tem que fazer? É fazer da coisa principal a coisa principal. Nós queremos dar algumas dicas de como fazer esse devocional, né? Claro, cada um tem a sua forma de fazer, quem já faz, gosta de fazer daquele jeitinho. Esse é o momento com o teu pai, quem somos nós para dizer como se relacionar com o seu pai. Mas talvez você nunca fez, está um pouco perdido, eu queria dar uma dica, né? Uma das dicas é começar com adoração, sabe? Bota um louvor, canta junto, vai pro seu quarto, vai para um cantinho, não tenho tempo, minha vida é corrida, vai pro carro, meia hora que você tem de almoço, não sei, arruma um tempo. Acredito que isso a gente já conseguiu falar bastante. E ali, sabe, por que é importante a adoração? Porque vai trazer, deixa eu ver como eu botei aqui para ficar bem bonitinho para vocês. Tá? Porque ela é quem dá sentido ao devocional. Por quê? Porque vai trazer a consciência da presença de Deus. É isso que eu queria falar. Vai trazer a consciência, porque você começa a adorar, e aí você já começa, aquelas palavras vão entrando no teu coração, e aí quando vê você está envolvido. Então quando você vai já passar para as outras partes, aquilo já trouxe uma consciência para você. Seu devocional vai ser outro, entendeu? E claro, segunda etapa, vamos dizer assim, ler a palavra de Deus. Ler. É o alimento. O que falar disso? Ler. Se não ler, se não comer, o pão, não vai resolver. Vou pedir meu amigo Juninho, meu querido, lê pra gente Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que ser transformados como? Pela renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa mente. Todo dia irmos ao Senhor e Ele nos dar coisas novas, como o orvalho que cai todos os dias, a palavra vai dizer que é como um orvalho, gotícula após gotícula, e você vai crescendo e você vai sendo renovado, mas isso tem que ser um hábito, irmãos. Ninguém vai ser transformado assim no estalar de dedos, tem que ser um hábito. Não é porque eu fui 3 vezes ao McDonald's que eu vou ficar gordo. Não é porque eu li 2 livros e eu fiquei inteligente. Não é assim, é hábito, hábito, hábito. E é isso que a gente quer despertar nos irmãos, propor para os irmãos, façam isso. O terceiro ponto, vamos andar, é meditar. Isso é muito importante. Não é só ler, né? Não é só ler você, a tua mente não tiver ali. Porque o que é meditar? É aquilo que você leu sair da mente e vir para o coração. Sair da informação e virar revelação. É quando você conversa consigo mesmo. Tem um texto maravilhoso que nos ensina isso, Davi, no Salmo. A Deise, minha querida amiga, lê pra gente, Deise. Salmo 103, do 1 ao 6. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Olha que texto maravilhoso. O salmista, parece que ele pega uma cadeira e puxa, e senta aqui, minha alma, tem uma canção que fala isso, né? Conversando com a própria alma. Olha só, bendize, ó minha alma, Senhor, bendize ao Senhor e não te esqueça de todos os seus benefícios. Aí sabe aquela alma ali aflita, ele está dizendo assim, ó, Ele que te perdoa, está conversando com Ele. É a meditação, é Ele quem
quem te tira do cativeiro, é Ele quem te sara, é Ele quem te redime a tua vida, é Ele que te coroa de benignidade, uma conversa consigo mesmo, sabe? A Bíblia nos ensina isso, e isso é o meditar. Por isso que a palavra de Deus diz, quando entrares na presença do Rei, não te apresses. Porque o devocional não é você tentar ler de Gênesis e Apocalipse e conseguir ler em um ano. Legal se você quiser fazer isso, sabe? Bota isso como uma meta na sua vida. A gente tem que a vida inteira ler a palavra de Deus. Mas o devocional não é, hoje eu vou ler 3 capítulos, é muito mais do que isso. Hoje eu vou conversar com Deus. E às vezes um versículo vai te travar e aquilo ali vai falar o teu coração. Falar isso, tem dias que eu fico em 3 versículos, não consigo sair dali. Eu tenho o costume de escrever, né? Porque eu gosto muito de escrever. Então, quando eu escrevo aquilo ali, aquela ali é a minha meditação, entendeu? É eu estar reforçando aquilo ali, eu estar interpretando e conversando com o Senhor. É a minha forma, né, de expressar isso. E aí, Deus às vezes me dá textos gigantes, né? Em cima de 2, 3 versículos. Então, a gente não tem que ler 3 capítulos, não tem que ter essa pressa. Não é isso, não é uma corrida para ver quem vai ler a Bíblia mais rápido. É muito além disso, é o papo com o Senhor. É isso. É ficar ali ouvindo e falando. E por quarto, né, a quarta dica, claro, oração. Claro, a gente vai orar pela nossa família, ore pela sua família, ore pela sua esposa, pelos seus filhos. Isso tem que ser orado pelos seus pastores, a gente já sabe, pelos seus governantes. Mas, porque tem gente que fala assim, caramba, eu não sei orar, não tenho a prática de orar. Irmãos, tenha certeza. Vou te dar uma dica para você ter a prática de orar. Sabe qual é a dica? Ore. Se você não orar, você nunca vai ter a prática. Então eu tomei essa prática há pouco tempo, irmãos. Eu não sou, sabe, eu não tô querendo dar um super-homem aqui, faço devocional a vida inteira, não. Como eu falei, na quarentena que isso tem se crescido, tem maior dificuldade antes. E isso tem sido, essa palavra vale muito para mim, tá me cortando, eu preciso me dedicar a isso. E uma das coisas que eu comecei a fazer, que eu falei que coisa maravilhosa, foi, tô no dia a dia, é a dica 4 para você orar. Pô, caramba, ouvi ali a vizinha tá passando mal, pô, tá com uma dificuldade. Aí, pum, já ia lá, motivos de oração aqui, pô, orar pela vizinha. E aí, tô indo lá, caramba, uma conversa, fiquei sabendo que o filho de fulaninha tá preso, e, pô, orar pelo filho de fulaninha. Hoje em dia estão nas redes sociais, a própria Alessandra, a secretaria, as meninas estão fazendo lista e renovando a lista de quem precisa de oração, já tem a lista gigante lá de quem precisa de oração, sabe? E no dia a dia você vai alimentando aquela lista. Quando você chegar no outro dia que você vai fazer o devocional, sua lista vai estar grande. E aí aquilo dali vai te motivar a orar. E quando você vai ver, você está orando uns pelos outros, que é um mandamento orar uns pelos outros, sabe? E eu queria contar uma experiência sobre isso, porque há um tempo atrás também, o presbítero João, o Lucas deu um testemunho dele, lembra? O Lucas deu um testemunho dele sobre aquela vitória maravilhosa de anos na justiça, uma causa na justiça. E aí, depois de muitos anos, saiu a causa na justiça, sabe? Ele estava ali agradecendo. E não só saiu, como ainda surpreendeu ele, saiu 3 vezes mais, sabe? O Lucas está cheio da grana, se a gente estiver na quarentena aí apertado, o Lucas está cheio da grana. Tô brincando, primo. E aí, depois que ele terminou o testemunho, foi maravilhoso. O presbítero João estava dirigindo o culto, ele foi lá e ele falou algo maravilhoso. Todos sabem que o presbítero João faz parte do grupo de intercessores e ele estimulou, gente, eu não sei vocês, mas eu estou muito alegre porque foram anos orando por ele. Foram anos, desde lá de trás quando aconteceu, ele botou no caderno de oração, nós estamos orando há anos por ele. Então a vitória do Lucas é a minha vitória. É a vitória dos que oraram. E eu fiquei, sabe, porque assim, eu vi tanta alegria nele em comemorar e falar da importância de testemunharmos os feitos, como foi falado no último vídeo. Se você não viu, vê o vídeo anterior que fala sobre testemunhos. E eu falei, caramba, eu quero ter essas experiências. E aí, o que aconteceu comigo? Assim que eu comecei a orar e fazer uma lista, me liga um amigo, um domingo à noite, pô, tô precisando de uma ajuda, cara, me ajuda em oração, porque minha noiva vai passar por uma defesa de mestrado lá, e ela tá sofrendo perseguição,
o professor, o orientador está perseguindo ela, um outro professor já veio e disse que ele está fazendo a cabeça de todos os professores que vão avaliá-la, ela está muito preocupada, entendeu? Pô, ora comigo aí, vai ser na quinta-feira. Irmãos, na hora me veio uma alegria tão grande, porque ele me chamou para orar, sabe? Falei, cara, que coisa linda. Ele ainda falou assim, não estou falando com muita gente, pedi só a alguns amigos. Eu tomei aquilo como minha missão, foram todos os dias, era na quinta-feira, e aí ele falou assim, eu estou jejuando. Na hora eu falei, vou jejuar também, eu pensei, e eu orei todos os dias por ela, e jejuei por ela, todos os dias. Antes de chegar na quinta-feira, irmão, eu já tinha certeza de que ela ia passar, eu já tinha certeza. Quando chegou na quinta, não deu outra, ele me ligou, pô, irmão, quero te agradecer pelas orações, deu tudo certo, foi além... porque é assim que Deus faz, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Foi além, o próprio professor que perseguia elogiou, querem pegar a tese dela e botar como exemplo de outro, enfim, Deus foi além, sabe? E eu me senti tão importante, irmãos. Parte disso. Tão parte disso, sabe? Eu me senti tão parte disso. E tem me motivado a orar. A tia Marta também falou no vídeo dela como nesse tempo de quarentena tem surgido tantos intercessores ali no grupo, né? Até citou o Edielson lá, então vive outros. Então, irmãos, oração, devemos orar. Faça essa lista, é a quarta dica. São dicas, sabe? Ah, Thiago, não tem tempo de louvar, não tem... Tudo bem, mas ore, leia a palavra, porque é ali que está sendo a troca do Senhor para contigo. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos ser relevantes, vamos chegar diante de Deus, quando chegar esse momento, alegres, cheio de mãos pesadas, sabe? Tudo que tu me deste está aqui comigo, ó. Aqui seu isso, aquilo, isso e aquilo, sabe? E eu vi aquela frase maravilhosa, vinde, entrai no meu reino, filho amado. É por esse dia que nós temos que viver, depositar toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, sabe? Que seja uma prática na vida de vocês, como a gente está tentando que seja na nossa. Que isso realmente fale ao seu coração e que Deus continue nos abençoando. Amém? Amém. Tenho sede, tenho fome da tua palavra, da oração que move os montes. Eu quero ter mais intimidade contigo, Senhor. Contigo, Senhor, eu já fechei a porta do meu quarto e me ajoelhei para conversar e orar e beber da água mais pura, do vinho mais doce, da rosa cheirosa, do rio da vida, da paz que excede a minha alma, que és tu. Tenho sede, tenho fome da tua palavra, da oração que move os montes. Eu quero ter mais intimidade contigo, Senhor. Contigo, Senhor, eu já fechei a porta do meu quarto e me ajoelhei para
excede a minha alma. Eu já fechei a porta do meu quarto e me ajoelhei para conversar e fechei a porta do meu quarto e me ajoelhei para conversar e orar e beber da água mais pura, do vinho mais doce, do rio da vida, da paz que excede a minha alma, que és tu. Olá, irmãos. O Thiago pediu para eu estar fazendo esse vídeo, né? Contando um pouco de como que é a minha devocional. Bom, eu confesso que já há bastante tempo eu tenho dado a desculpa de não ter tempo para fazer essa devocional. A gente sempre arruma várias coisas para fazer. E por incrível que pareça, ultimamente com essa pandemia, eu tive mais coisas ainda para fazer na minha vida. Tanto questão de trabalho, as coisas na igreja, não parando, né? E a gente, para tudo, acha uma desculpa. Então, desde que o Thiago me fez um convite, eu fiquei refletindo muito sobre isso. E mesmo com a vida corrida, eu hoje estava varrendo ali na minha calçada, né? E aí eu parei e pensei, eu falei, poxa, eu não devia estar varrendo a calçada agora. Eu poderia estar tendo o meu momento, a minha leitura diária, porque a minha rotina, eu vou para vários lugares, né? Extremos. Exemplo do recreio, eu saio para ir para Gávea, vou em Laranjeiras e volto para a Barra da Tijuca dando aula, e eu vou muito no carro, ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem, uma palavra, em comunhão em todo o tempo com Deus. Mas isso não é o bastante, né? É só ficar ouvindo. Eu não leio, então isso é um erro meu. Não sei se você se identifica com a minha realidade, mas de verdade esse convite para estar dando esse depoimento foi um grande, como que eu vou dizer, um momento de reflexão, né? Porque às vezes a gente não para ter essa reflexão acerca disso, entendeu? Eu desde pequeno nascido e criado na igreja, em todo o tempo eu estou louvando. Eu já ouvi de amigos meus, cara, tu só sabe louvor. Graças a Deus eu só sei louvor. Música secular eu não sei, não vou dizer que não sei, eu sei trechos de algumas, mas ainda assim, separar o tempo, né? Eu comecei a pensar nisso, e não vou ser aqui hipócrita a ponto de dizer que eu eu tenho meu tempo, não. Eu tento fazer o meu melhor para Deus em tudo que eu faço, mas ainda assim eu sei que eu deixo muito a desejar, entendeu? Eu vou tentar me esforçar cada dia mais. E a partir de hoje, né, eu comecei a já pegar e ter aqueles 5 minutos que sejam. Eu acho que isso já é um começo. Então, que fique aí essa reflexão, né? Pra gente poder ver como que eu posso, porque tempo, por experiência própria, minha vida tá sendo muito corrida. Às vezes eu tô indo dormir 1h da manhã, 6h30 eu tô de pé.
Às vezes eu durmo até mais tarde. Mas a gente consegue tempo. Se a gente quiser, a gente consegue. Você sabe disso, eu sei. E aquilo, né? Eu acho que as coisas de Deus têm que ser prioridade nas nossas vidas. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. Espero ter contribuído de alguma forma. Amém. Paz do Senhor para todos. Hoje o nosso assunto hoje é devocional. Eu tô aqui para contar como é que é o meu, né? Que acredito que é a dificuldade de muitas donas de casa. Eu também tenho as minhas. Meu devocional normalmente é diferente do que todo mundo faz, né? Que tenta fazer de manhã, né? Num horário matinal, onde a gente tá com a cabeça mais aliviada. Eu de manhã eu não funciono tão bem. Na verdade, eu sou muito acelerada. Então, assim, enquanto eu tenho coisas para fazer, eu não consigo estar fazendo meu devocional porque eu fico preocupada, né? Com as coisas. A gente tem que ter aquele momento relaxado, né? Para ficar com Deus, ter intimidade com Deus. Então, esse momento, para mim, o melhor momento do meu dia é à noite. Não consigo fazer todos os dias, né? Mas assim, num ruim, quando eu não consigo fazer 2, 3 vezes, eu faço pelo menos uma vez na semana. Sempre à noite, quando todo mundo vai dormir, é o horário mais tranquilo da minha casa, né? Devido às crianças, a toda a rotina que a gente já tem. Então, assim, eu tento me conectar com Deus, ler a palavra, orar, né? Vejo uns testemunhos, vejo vídeos, vejo pregações. E aí tem aquele meu momento com Deus, assim, que é muito edificante. E posso dizer para vocês que depois de tudo isso, não foi a vida toda assim, né? De um tempo para cá eu comecei a ver a necessidade de eu ter meu momento com Deus. E depois disso tudo, assim, eu consegui ver muito mais maturidade espiritual, né? Porque, assim, quanto mais próximo do Senhor a gente está, mais a gente recebe mais, assim, orientação do Senhor antes de tomar as nossas decisões, né? Antes da gente fazer as nossas coisas. Então, assim, quem não tem um momento para fazer, tente, faça, vai edificar a sua vida e vai alegrar o coração do Senhor. Lembrando que, na verdade, nós temos que estar conectado durante todo o dia, né? Eu vejo muito isso na minha esposa, que ela ouve muito louvor, o dia inteiro louvor. Então, na verdade, aquele momento separado para a palavra, para a oração, esse aqui é um pouco mais difícil. Mas conectado com o Senhor, com certeza eu sei que você está o tempo todo. Amém. Da mesma maneira, acontece comigo, no trabalho ou em qualquer lugar, a gente está o tempo todo orando, louvando ao Senhor, né? A nossa vida, o tempo todo, a gente encontra momentos durante o dia para louvar e engrandecer o Senhor, né? Exatamente. E temos a oportunidade de louvar o nome do Senhor. Mas o devocional em si, eu tenho muita dificuldade de fazer pela manhã. Pela manhã eu acordo cedo, levo a menina na escola, minha filha, a Letícia, e logo após eu vou para o trabalho. Então tenho muita dificuldade de fazer pela manhã. Quando chego, geralmente vou estudar, fazendo seminário, então fico o tempo todo lendo muito, leio muito a Bíblia, estudo bastante, porque é muito puxado. E o meu devocional fica bem para a noite, quando vou já me despedir da minha esposa, das minhas filhas. Eu consigo ter um momento com Deus, orar, ler a palavra. Confesso que não dá para fazer isso todo dia, às vezes o sono me pega de uma maneira muito forte, mas tento todos os dias ler a palavra do Senhor, ter esse momento e todos os dias orar. Tenho mais disponibilidade no domingo, onde eu separo a manhã todinha para adorar o Senhor, para, enfim, estar junto com Deus, mais próximo, né, no sentido de orar, de buscar, de clamar. Durante a semana eu também consigo ver bastante pregação, gosto muito de ver pregações, tem pastores que me edificam bastante. Então esse é o meu devocional, né? Como a minha esposa falou, eu também sou mais noturno nesse sentido, porque não posso me dedicar muito pela manhã, apesar de estar conectado com o Senhor e saber que é muito mais interessante fazer pela manhã, porque você decorre no dia com uma outra cabeça, uma outra disposição para o Senhor. Mas o que não pode acontecer é nós deixarmos de fazer. Verdade. E isso, com certeza, sempre que podemos. Sempre tem um momento que a gente pode, isso, né? A gente faz, tá? Um abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento contigo. Obrigado por esse vídeo que produzimos juntos, Senhor. A nossa oração é para que
alcance corações. E que não seja só mais uma informação, mas que realmente se torne uma prática na vida dos nossos irmãos, para que realmente não deixe de se tornar essa prática que começamos a fazer. Senhor, Tu és o principal na nossa vida, Senhor. E Tu tem que estar no lugar principal. Isso não pode ser só saber que Tu és o principal. Tu tem que ser realmente, no dia a dia, ser o principal na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, encontre-nos. Encontre-nos, não desiste de nós. Encontre-nos. A gente é teimoso, a gente bota um monte de coisa na frente, tudo é mais importante. Mas, Senhor, encontre-nos, Pai. Ajuda-nos a vencer a correria do dia a dia. Porque é corrido para vocês, é corrido para mim. E vai ser corrido para sempre. A nossa geração é correria. Não se engane, nunca vai deixar de ser correria. A nossa mente é acelerada normalmente. Se a gente não reeducá-la a parar tudo e sentar aos pés de Cristo, a gente vai correr e só se cansar. Oh Deus, em nome de Jesus, que essa palavra tenha aplicabilidade na nossa vida. Espírito Santo, nos ajude e nos dê um resto de quarentena, cremos, de experiências contigo verdadeiras, de oração, de leitura da palavra, de adoração, de intimidade, de comunhão. Essa é a nossa oração. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.